Boa noite, caros amigos. Hoje, depois de um dia de voluntariado para ajudar alguém que estava a precisar de estar doente e para efetivamente retornar à cultura e acalmar o corpo e as pernas, digamos assim, depois de tantos esforços e porque não há voluntários jovens, os jovens estão todos ocupados também em férias e nem todos têm a saúde para ajudar. Aqui estou eu mais repousada e mais feliz por estar convosco e hoje vou falar um pouquinho sobre o nosso escritor Alves Redol. Alves Redol foi o primeiro escritor de orientação realista a encontrar uma larga aceitação no público leitor. O drama social das gentes do Ribatejo, seu primeiro interesse como romancista, inspirou muitos dos seus títulos mais conhecidos, como Glória, que é um estudo etnográfico de 1938, Gaibéus, de 1939, Avieiros, de 1943, Fanga, também do mesmo ano, 1943, Olhos de Água, de 1954, Marés, de 1941, que, portanto, será desta obra que irei ler, se possível, 2 capítulos. E, portanto, nesta obra inclui-se um romance da juventude e que foi escrito por Redol aos 30 anos. Contém já os elementos que marcariam a sua escrita de modo firme e inconfundível, ou seja, a luta do povo das Campinas pela sobrevivência contra a miséria e a exploração. Portanto, é um romance em que o futuro abre caminho, ganha espaço, desenha a esperança. Nas palavras do próprio autor, a encerrar o livro, aquele grito ia para o futuro, e era ele que guiava os homens que tomavam toda a estrada. Então, desta obra, vou ler o capítulo A Guerra. Penso que é mesmo o título que depois se irá reportar a um outro capítulo também, que continuará esse, e resta-me apenas procurá-lo, porque também já o li há muito tempo e agora a paginação, confesso que me esqueceu onde é que fica situado. Ora bem, na página 143 aqui temos o capítulo Guerra. Então, curiosamente, o texto começa assim. A senhora do Pimenta já mandara pedir o jornal por 2 vezes. Agora pusera-se da janela a espreitar a criada. Acabara o julgamento de Madame Caillot, mas as notícias interessavam tanto ou mais. Não era que o marido estivesse em idade de ser chamado, porém, gostava sempre de andar em dia com as novas. À tarde, de janela para janela, as vizinhas ficavam-se a escutá-la porque a dona Efigénia dizia alguma coisa mais do que o notícias. Eu já lá mando pelo João. A criada saiu contrafeita. Não lhe pegou no braço como de seu hábito. Naquela manhã só o dominava a notícia. Um escândalo, um escândalo. O António Marques, viola debaixo do braço, meio sonolento, que ainda não pregara olho, escutava-o distraído. Tivera ceia até de manhã e passara por ali, em busca de tabaco fiado. No livro de cães, o seu nome tinha domínio, mas a loja do Diogo estava sempre aberta para si. O merceeiro pagava-lhe assim o prazer de o ouvir todas as tardes e de o ter à mesa de vez em quando. O seu discurso no batizado do filho era daquelas manifestações de amizade que não há tabaco que salve. Um escândalo, uma vergonha, e pegando de novo no jornal, voltou a ler. Terceiro, que se fixe por meio de uma tabela baseada no preço médio dos últimos 30 dias anteriores à crise, o preço de todos os géneros destinados à alimentação. Ficou de notícias arrepanhado na destra.
destinados à alimentação, vê tu, sempre perseguidos. A mercearia é a escumalha do comércio. E se não fôssemos nós, o país morria de fome. O outro abanou a cabeça com desejo de o contrariar, mas lembrou-se do tabaco. Que me dizes a isto? Ó homem, que hei de dizer? Isto são coisas desses senhores socialistas. Eu e os outros fizemos a República. E afinal, isto é uma república para eles. Mas então já te esqueceste da manifestação de 1 de agosto? E rebuscou no maço dos jornais. 26 de julho. Título soberano. Interrogação esmagadora. A guerra foi passando. Nervoso roía as unhas. Na primeira página, mobilização geral da Rússia. Cá está, os manifestantes deverão reunir-se pelas 21 horas na Praça de Luís de Camões. Pobre Camões, dizes bem. Seguindo pelo Chiado, Rua Nova do Carmo, Rossio, Rua Augusta e Praça do Comércio, dirigindo-se ao Ministério dos Estrangeiros, onde será entregue uma mensagem de protesto contra a guerra. No fundo, era um protesto contra os merceeiros, e a Câmara deu-lhes ouvidos. E nós que fizemos a República. Silêncio. O Marques passou os dedos pelas cordas da viola. É de perder a paciência, é de perder a liberdade. Dá ganas de ir a São Bento e dizer àqueles senhores que fechamos as lojas e depois que comam os estandartes vermelhos dessa súcia. Cruzou os braços no peito e encostou-se ao balcão, batendo o pé. Uma freguesa entrou, deu-lhe os bons dias. Como é possível regulamentar preços? Cada um vende como quer. Se o freguês tem mais barato, procura. É assim que eu entendo a liberdade. Liberdade para todos. Seria a mesma coisa que dizerem que tu não podes tocar viola. Mas porquê? Ficou a arfar. Foi até à porta. O outro aproveitou e pediu uma onça de tabaco. A guerra lá em casa do diabo e as primeiras vítimas somos nós que pagamos as contribuições. E se são pequenas? De onde vem o dinheiro? Dali da gaveta? Que lhes importa que se venda a pele, que façam preços impossíveis se temos de ir ali à fazenda descarregar tudo? Senhor Diogo, interrompeu o caixeiro em voz baixa, que é? É preciso comprar açúcar loiro. Não se compra coisa nenhuma, fecho a loja. Já que nem posso mandar no que é meu, acaba-se com isto. O Marques sorria, matraqueando os dedos no tampo da viola. Isso há de resolver-se, vocês fazem um protesto. E quando a freguesa saiu, isto às vezes são coisas para inglês ver, homem. É preciso contentar toda a gente, pelo menos com palavras. Aquietou. Supõe tu que não se dizia nada, e então? Começava a barafunda, vinham as eleições e depois os monárquicos falavam no rei, os socialistas nas suas reformas. E ninguém se entendia. Que fazem eles afinal? O que nós fizemos para o 5 de outubro. Mas na República cabem todos. Que querem mais? Acabar com os que fizeram a Revolução? Se apregoámos a fraternidade e eles estão a mostrar-nos a essa malta como inimigos, se implantarmos a liberdade e querem obrigar-nos a vender pelo preço que lhes dá na cabeça, é uma pouca vergonha. Falava mais calmo. O outro bocejou. Foi uma pândega de estalo. Comemos umas molejas que estavam de lamber os beiços. O Arthur trouxe a Isaura. Canta cada vez melhor. Tu já o ouviste? Só uma vez. Quanto mais bebe, mais sentimento tem. E é um pedaço. Estive para te convidar, mas agora deste em frate. Com estas coisas como é que se pode ter alegria? Tudo pegado, a guerra a alastrar. Ainda não chegou cá, e se vier não é a gente que a paga. Eu já comecei a senti-la. Vais fazer mais negócio, entre mortos e feridos. Depois me hás de contar. A França embrulha-se. A Inglaterra está de espreita. Má companhia para a França. Vejo tudo muito carregado. A Associação Comercial de Lisboa fez aquela reunião no sábado e agora quer ver o que sai dali. São capazes de deixar isto sem protesto. Não me parece. Hão de minar. E depois são palavras, por enquanto. Primeiro que se faça a tal tabela. Não te doa a barriga. Queres vir daí? Não posso.
Vou matar o bicho. O Nunes tem um abafado. Guarda-me aí a viola. Passou-a para as mãos do Alves. Se me vissem a esta hora, não faltaria conversa. E então aquela do Pimenta que tem uma língua. Agora por isso, ó João, vai levar o jornal à dona Efigénia, que desculpe e quando não precisar, arranja-lhe o assunto. Riram. O Marcos saiu, prometendo voltar à tarde, foi para dentro do balcão e pegou no rolo. Levou mais uma onça. Porque não ouviu, não era aquele que o moía. A Maria Ludovina entregou alguma coisa? Ainda não, tem o marido no hospital. E eu é que pago as doenças, eu é que abono desgraças, não levo mais nada. Já lhe disse, chorou para aí. Deixe-a chorar, quem paga as letras sou eu, nisto ao menos ainda mando. E foi passando as folhas a cantarolar entre dentes. Portanto, isto era a ambiência durante o estalar da guerra lá fora, na Flandres, e aqui, portanto, os comentários dos portugueses nesse momento tão complicado que atingia todos a nível económico. Um outro capítulo, também com interesse, denomina-se Mar em Fúria. Então, vou ler ainda esse capítulo. A guerra invadira tudo, saltara todas as fronteiras e irmanar aos homens, mesmo inimigos. A guerra não estava só em França, depois de passar a Bélgica, nem só em África. Viera até ali, e daquele bairro tinham partido maridos, noivos e filhos. Alguns saíram a cantar, iam defender a liberdade. Nas trincheiras mudaram de opinião. O bairro estava de luto. Mulheres de vestidos negros interrogavam o futuro. Crianças brincavam nas águas podres das valetas, sem saber sorrir. Outras desfilavam de carapuços de papel ao som de marchas cantadas. Debaixo daquele arco falava-se da vida, e a morte passava por ali. Danados! Que raios os matassem a todos! E as mãos remendavam farrapos e moldavam gostos. Uma mulher chegou a suspirar, as outras pararam a faina e procuraram resposta nos seus olhos. Depois baixaram a cabeça e foram cozendo. Ela falou. Nem nada, nem 50 gramas para o meu menino. E que disse o doutor? Que era preciso. O Diogo não tem, diz que não. Pediste à senhora. Ora, uma velha esbracejou a dizer iras em voz rouca. Tenho, mas é para eles, malditos. Escondem-no pelos cantos para o venderem por quanto querem. O pão é amargo e caro, pão de sêmia, negro como a minha blusa. E nem para esse ganho. Se me levaram o braço, respirares fundos. Recebeste carta do teu João? Há 3 semanas que nem uma linha. Silêncio, olhos vidrados. Algum atraso. Eu parece-me que adivinho, e uma lágrima correu-lhe na face e caiu-lhe na mão. E não é coisa boa. Credo, mulher, não fales nisso. E o meu lá está, para o Diogo e para os demais. Ah, Deus! Outra passou de cheio pela cabeça a tossicar. Vais melhor, Rita? Melhoras. Passos incertos de quem não sabe andar, corpo afilado como tangido pela aragem. No rosto só olhos negros e brilhantes de febre. Faz-te mal sair. Já não há nada que me faça mal. E o menino? Não tenho leite. Vou ver se arranjo. E mostrou a cafeteira. Encolheu os ombros, na palma da mão uma moeda. Vês? Amanhã ainda se pudesse ir à fábrica. Alguma coisa virá, mulher. Do céu? Tosse seca. Os garotos passaram em filas de paus ao ombro. Vem cá, Arthur. O rapaz veio contrafeito. Senta-te aqui, fartos dela e estes danados a lembrá-la sempre. As outras mães chamaram os seus. Até já! E alçaram os olhos para a ver seguir. Suspiros, mento no peito. Um garoto empurrou outro e a mãe deu-lhe um tabefe. O seu choro ficou a esquecer-lhes as torturas sempre presentes.
Os barcos poucos carregos traziam. Naquele dia nem uma vela chegara. Da taberna para a ponta do cais, os homens andavam num vai-vem. Só desenganos. O rio alindara-se como nunca, azul de céu velho, com os remendos dos mochões a marcar contrastes. As árvores da outra margem de metal oxidado. Velas ao longe, mas velas que não chegavam nunca. Miragens na sua angústia, esperanças acenadas e logo mortas. Sacas pendidas nos braços, os homens interrogavam o rio, e o rio não lhes prometia pão. Acolhidas à muralha, fragatas alçavam os mastros nus, como tocadas do mesmo desespero que vencia os moços. Virá alguma coisa a Rai João? Não me parece. O que eles recebem é de noite, à socapa. Por aqui, o cais está como abandonado, e todos os homens ali estão. O silêncio manda, fala-se por meias palavras. Não há risos. Semana torcida, e não será a última. Chega-se a ter inveja do gordo. Não lhe falta o rancho e algum balásio de sobremesa. Às vezes, nem o vinho os animou ainda. Esvaziavam os copos, vinho triste. E o rio está deserto agora. As velas singraram para outra carreira e vão arribar noutros portos, nem brancos, nem vermelhas, nem brancas, nem vermelhas, só o azul que o céu emprestou ao rio, só a angústia dos homens que não têm faina. Não irão naquela tarde ao seu bairro onde debaixo do arco se fala na vida e a morte passa. Os olhos bem buscam e rebuscam, bem miram e remiram, mas o rio não os pode alentar. Já se ergueu em maré viva e os barcos não quiseram vir no seu embalo. Já vai na preia mar e as fragatas não correram a escutar o seu canto, tangido nas pedras do cais. Estrada deserta, mais deserta que o coração dos moços, ainda acarinhando consolos. E o sol vai tombando, e o Lisboa já canta entre dentes, sem saber o que diz. Os outros não riem, aquele companheiro afogou todas as mágoas e todas as esperanças. Sentou-se na saca de cabeça pendida e talvez nem julgue que existe. Para ele o rio não passa ali perto, nem há velas que prometam pão. Não lhe vejo jeito. Comer as guelras. Voltam à taberna. O Lisboa já não vai com eles. Fala entre dentes, mas ninguém o percebe. Mais uma rodada. Dão voltas aos bolsos e tiram as últimas moedas. A Maria Coiras entra a cambalear, encosta-se a um deles, afaga-o com a sua mão dura, mão de todos, e pede um copo. Pagas? E mostra os dentes negros incertos num sorriso de louca. Insaciável a devorar energias, a fábrica chama. O seu apelo domina a vila adormecida e galga aos campos. As mulheres pegam no chaile e saem a mastigar a côdea do pão de mistura. Vão a passo ligeiro que o portão não se abre para as que chegam mais tarde. Levam no corpo as fadigas da véspera, levam nos olhos as amarguras de sempre. Noite ainda, as luzes já se apagaram. Economia de guerra. E o sol não virá tão cedo, nem chegará talvez. Chuviscos. Vão entrando pela bocarra, faminta de energias. Os seus risos falam de tragédias. Os seus pés ressoam no empedrado do pátio e têm ecos lúgubres. A buzina lança o último grito. Há mulheres que correm, tairocando para não perderem a féria. E o portão cerra-se. Duas ainda ouviram os ferrolhos pesados e ficaram a olhar o portão, compreendendo o destino do dia. E voltam pelo mesmo caminho, mais mirradas, como se ouvissem a bramação em casa. Lá dentro tudo se move, giram os tambores e fogem as correias. E os tiares não param, as mulheres também. Tudo tocado do mesmo frenesi de loucura. As palavras são gritos hostis, para matar o tempo e esquecer penas, há bocas que querem cantar. Mas da gerência veio ordem para que se trabalhe em silêncio. Só se ouvem as canções dos tiares. O mestre passa e com ele a dúvida. É que mestre Tomás nunca se farta de mulher nova e vai escolhendo à vez. Prefere as maneiras
e roliças, mas também não enjeita as de outra escolha. Vá lá! E foi ajudar a Laura, que há pouco saiu da aprendizagem e não tem aí mãos espertas para aquele serviço. As companheiras trocam pescadelas e sorrisos. Aquela, qualquer dia, por ali não se governa ele, é arisca. Se fossem todas, pois sim. Os braços andam há tempos mais trambolhos, a féria chega menos, as coisas subiram e a jorna é igual. E as mulheres não pensam só no trabalho, pensam na vida. Tudo escasseou, açúcar é para rico. E o Diogo e os outros têm-no guardado à espera que o preço suba. O ódio por mestre Tomás quebrou-se mais. Oferecem-no a dobrar aos que gradeiam a vida e lhe recusam. A praça fez-se e nenhum homem saiu. Não houve quem os alugasse. As mulheres não agregaram outra sorte. Da praça da vila, as mesmas novas, trabalho escasso. Ficaram todos juntos, no adro da aldeia, a falar da guerra. Os do lugar de cima não abalaram. Entre eles, as hostilidades morreram para se sentirem irmãos. É meter por esse monte e comer pedras. Nem erva é de graça, se algum a quisesse. Ainda no campo à mostarda, aqui, dia parado, ou dia pardo, dia contaminado pelas inquietações dos homens, mãos desajeitadas, saudosas do contacto da enxada ou da foice, corpos derreados ao peso de torturas presentes. Nas lojas da vila, o rol fechara-se. Não se dava avio aos que não levavam dinheiro, lareiras apagadas, nem pão duro nas arcas. E o reco falou por todos, e todos o compreenderam, os dali e os do lugar de cima. Riacho nascido no adro da aldeia e foi engrossando no caminho e fez-se rio. Vivo e chocalheiro, o sino tocou a rebate, e não deixou de badalar como se toda a vila ardesse na fúria de fogo ateado. A vida suspendeu-se, só o sino falava. Ansiosas, as mulheres debruçaram-se nas janelas, a indagar, e os homens saíram em direção à praça para poderem contar melhor o que se passava. Onde é? Mas o carro da bomba não tocou a sineta e as portas das lojas fecharam. Inquietos, os caixeiros ficaram por detrás das armações e nos armazéns a escutar o ruído da multidão agitada como um mar. O sino não parara ainda no seu apelo angustioso. Compreenderam-no as mulheres daquele bairro, os homens do cais e as mulheres das fábricas, e correram como arroios a engrossar o rio que descera do adro da aldeia, confundidos todos um só. E uma voz gritou, outras juntaram-se e gritaram em uníssono como voz única. Pão! Pão! Toda a vila compreendeu porque o sino tocara. O marçano veio dar a notícia, afogueado da correria. Contou que tinham entrado na loja do Sebastião Cunha e levado tudo. Abriram as torneiras do azeite e do petróleo, partiram as armações. Os fregueses que estavam saíram apressados para não se verem metidos naquilo. A guarda não tardaria a intervir. Cerraram as portas, ele dava ordens, querendo aparentar sangue frio, mas o rosto desmaiara mais. Acarretaram as trancas e meteram-nas das portas ao balcão. Sacudiu-as a experimentar. Está fixe, só se deitarem a casa abaixo. Indiferentes à sua inquietação, os caixeiros olhavam-no. Podem ir, já não abrimos hoje. Eu fico aqui sozinho. Algum que meta ali a cabeça nunca mais incomoda outro. Súcia. Veja lá se é preciso, Sr. Diogo. Juntou ainda ao primeiro caixeiro. Não, posso bem com eles. O medo nunca me tomou. Saiam para ver o que se passa por aí. A porta lá dentro bateu. Só 2 raios de luz entravam junto às soleiras. Uma penumbra a cobrir a loja. Mais impiedoso o silêncio. Passos em cima, passos do filho. Depois a sua vozita e o silêncio da loja subiu e tudo desapareceu. Mais presentes os seus receios. Agora que tudo corria bem, aquela canalha à solta. E a guarda não tinha um armazém de balas para os tombar a todos. Verdadeiro roubo, cada qual com o seu arranjinho, pagando contribuições para ter loja.
e obrigar-se a fechá-la só porque aquela súcia se tinha lembrado de comer sem pagar. A vila era deles. O sino e as lojas, as ruas e a guarda. Ninguém de respeito podia deitar lá fora sem receio de agravo. E para isto se fizera a República. Para isto trabalhara ele e o Sebastião Cunha, que ficara sem pitada de coisa, para governar a vida, ingratos que não reconheciam coisa alguma. Fossem sós, não contassem com gente de bem a acompanhá-los, e ainda teriam a monarquia com o rei e o paço, os escândalos e a bandeira azul e branca. Agora perguntavam o que mudara, se era pouco o que fizera, o que se fizera. Quando se lhes falava da liberdade, não queria dizer-se que deitassem o terror onde lhes aprovesse, que partissem e roubassem. A lei da República era de ordem e trabalho, de respeito pelos direitos de cada um. Queriam pão, comprassem-no. Se não tinham trabalho, não era ele que o podia dar, ele que tinha os seus empregados bem pagos. Tudo se havia de modificar, mas não era assim. Com tempo e com ordem, alguma coisa se faria. Pouco a pouco, por evolução, como dizia o Dr. Freitas. Falavam em assambarcadores. Ele não podia entender o que isso significava em língua de gente honesta. Se não havia açúcar, ia lá à custa do seu dinheiro, ganho honradamente. O conseguira, era justo que o vendesse a quem lhe aprovesse, a pessoas que compreendessem os riscos de toda a ordem que se passavam para o conseguir. E não era isso, afinal um benefício para o povo. Ficassem todos os comerciantes de braços cruzados, e então veriam como era, nem uma pitada de açúcar, nem pó de farinha. Morreriam de fome. O silêncio invadiu também. Teve um arrepio, como se o vento agreste corresse a loja. Sentou-se. O Batista estava velho e tinha bom governo para o resto da vida. Já lhe falara no trespasse, e aquilo, com um aperto do cunhado, vinha para melhor conta. Casa com 4 portas e bem afreguesada. Na rua principal da vila era o caminho natural dos que desciam dos montes. Pelas ceifas imundas, 5 ranchos certos, e com a gente dali venceria todos. Um bom sortido de especialidades para os de boa mesa e géneros baratos para os outros. Tabuleta grande com cobertura de vidro, Francisco da Silva Diogo. Letras doiradas com sombras, fundo negro. Por baixo, pintado na parede, mercearias a retalho e por atacado. A outra ideia veio e irritou. Passeou agitado dentro do balcão. Cobardia a retalho e por atacado. Estava ali à espera que chegassem, sem medo dos seus gritos e das suas violências, vencessem as trancas e tê-lo-iam pela frente. Ninguém avança, quem der um passo morre. Voltou a experimentar as portas, firmes, para aguentar 4 bombos. Passos na rua, passos que rangeram e se foram. Aquietou-se, a primeira cabeça cairia a seus pés sem o ai, e os outros abalariam rua abaixo. Não faria como o Serafim. Ter de voltar ao princípio com créditos, por favor, e olhado com sorrisos e troças. Loja vazia, a armação partida. Sobressalto foi a uma das portas e apurou o ouvido. Como o bramir de um mar em ressaca, o ruído chegou-lhe. Eram eles. Encostou-se mais à porta. Parecia-lhe que o seu corpo a tornava invulnerável, que lhe transmitia o seu palpitar e os seus argumentos, que a porta não era uma força passiva sem vontade, antes alguém que sabia porque ali estava e tinha uma missão a cumprir. Vinham muitos, eram mar, as mulheres da fábrica e os homens da aldeia, os homens do cais e as mulheres daquele bairro por onde a morte passava. Ressaca que já não era sussurro, temporal que vinha crescendo e lhe enchia os ouvidos com os seus gritos estridentes e roucos. Mar bravo, mar em fúria. Se o pudesse ver, não o reconheceria. Os suspiros tinham-se feito ódios, e os ódios não se fechavam no peito, como no adro e debaixo do arco, como no tiar e na ponta da muralha. Ódios gritados, recalques à solta.
As mulheres de luto gritavam pelos filhos que não chegariam mais e tinham partido a cantar. Voltou-se, estava só, um frio passou-lhe no corpo. A porta não o compreendera, tateou-a com as mãos e foi recuando aos poucos. Um grito maior bateu-lhe no peito com uma ponta e um machado que rasgasse a porta e lhe expusesse a loja à fúria daquela gente. Num salto estava-lhe junto, a ampará-la, a dar-lhe os seus rocos, e os gritos avançavam, a submergir tudo como uma cheia grande, cheia que queria afogar o futuro. Ouvia-lhes a respiração, uma respiração só, arfar de uma boca capaz de engolir o mundo. Os abalos do corpo eram mais fortes que o desejo de ficar. Luta íntima. O olhar da multidão penetraria a porta e ia descobri-lo ali. As fúrias redobrariam e as mãos das crianças ganhariam ganas de gigantes. Essas bastariam para arrastar a muralha que se erguia entre eles e o seu futuro. Ali seria um alvo. Um marco onde colocariam os olhos e achariam estímulos. Deu um passo e as botas rangeram no azulejo, ressoaram-lhe como uma delação. E o mar avançava, mar bravo, mar em fúria, tempestade que o arrancara de junto à porta e o levava para o fundo da loja, sem ele querer e sem a contrariar. Sentou-se numa saca. Estranho de si mesmo, o corpo sem vigores e só abalos, procurou a pistola nos bolsos, rebuscando-os. Onde a deixara? Se adivinhassem que a não tinha, tinha tudo perdido. Teriam ímpetos ignorados e nada restaria da sua luta de anos. O peito arfava, como se viesse de longa caminhada. Passos lá em cima, passos de corrida. Choro do filho. Na rua julgariam que era ele quem chorava. Francisco da Silva Diogo. Cobardia, a retalho e por atacado. Um estrondo nas portas, ódios mais gritados, o balcão rangeu e clarões de luz entraram pelas frinchas abertas. Noite de relâmpagos. Rebuscou nos bolsos, não tinha a pistola. Os gritos envolveram-no, cortaram-lhe a retirada, não o deixavam sair dali. Um clarão maior viu rostos estranhos, olhos esgazeados e faces vermelhas, bocas raivosas a correrem para ele e dizerem-lhe cara a cara amarguras recalcadas, bocas dissolvidas na escuridão e logo nascidas também na escuridão. Rodeado pela vertigem daquele carrossel de imprecações, ladrão, ladrão. A porta cedia, uma pedra caiu-lhe aos pés, depois de um tilintar de vidros. Mais pedras vieram, deitou-se no chão, ouvidos atentos, respiração incerta. Lembrou-se do Dionísio, aquele sim, não voltava a cara ao mais pintado, abrir ele mesmo a porta e mostrar-se. É, gente, aqui estou, braços abertos a tapar a entrada, um sorriso de confiança. Então... Mãos vazias de cacete ou pistola, mãos cheias de vigores. Quem quer que avance. E os que viessem tombariam a seus pés. Os outros hesitariam, sem gritos, vencidos. Uma fila por aí abaixo, de cabeça pendida. Ele saltaria para o meio da rua e chamá-los. A porta seria ao seu peito. Não havia ombros que a fendessem. Mas ele não era o Dionísio. Dionísio havia um e já se fora, mirrado e velho pelos anos de enxada. Ouve lá, ó valentão, puxava a cinta arriba e quem as tinha é que as jogava, mas o Dionísio, se vivesse, não estaria ali dentro com ele, envolvido com os outros lá fora, a abalar-lhe as portas com os ombros. O Dionísio passara a vida a ser servo de todos menos de si, e ainda bem que morrera, porque sozinho valia um mar de gente. Compreendia agora que tomara outro caminho, nascera como o Dionísio e subira. Nascera formiga como o seu Isidro e fizera-se homem, homem que não via as formigas. As portas rangiam, as pedras batiam no balcão, erguer-se e abrir as portas. Irmãos, tomai tudo, porque tudo é vosso. Tirar também das tulhas a sua parte
e ir com eles, pegar na enxada e trabalhar de sol a sol. Voltar a casa, derreado, falar à mulher e afagar o filho. Pensamento parado. Mas a vida é de quem tem querer. A vida era aquilo mesmo, uns formigas, outros homens. Os que estavam lá fora não eram seus irmãos. Ele caminhara e vencera. E a vida é dos que a vencem, que a vencem vencendo os outros sem olhar como. As imprecações eram mais gritadas, os clarões mais vivos. Ladrão, ladrão! Foi de rastos até ao armazém, as bocas perseguiam-no, mas ele rompeu o círculo dos seus ódios, ficou longe dos rostos desvairados, com olhares turvos, mais tilintar de vidros, brados lá em cima. Um estrondo maior, como se a porta se tivesse estilhaçado. Via-os entrar de roldão e levarem-lhe tudo, lutarem pela posse do seu futuro e esmagarem-no nas mãos, se o encontrassem ali. Saiu para o quintal. A luz do dia feriu-lhe as retinas. Dia de sol, sem sol. Subiu as escadas na corrida, deu a volta ao puxador fechado, bateu. Só o marulhar da multidão, bateu com frenesi, como se viessem sobre ele para o arrastarem, como um troféu, a sua fúria. Quis gritar, não teve palavras, bateu mais. Vieram passos abafados, meteu o ombro à porta, socou-a com os punhos. Sou eu. A sua voz ressoou-lhe como a dos que estavam lá fora. Sou eu. Depressa, boca sem saliva. Passou a mão pela testa, quente, alguma ponta de febre, cabeça em redupio. Sou eu. Abre. Passos apressados, ralhos. Entrou a cambalear e atirou-se para uma cadeira. A afilhada de olhos chorosos a mirá-lo. Que é que queres? Vontade de lhe dizer que não tivera medo, explicar-lhe tudo. Berrou-lhe. Por que é que choras? Voltou a si, calma falsa. Passou os dedos no queixo. A madrinha. Num suspiro ela indicou-lhe para dentro, acenou-lhe a cabeça, estendeu-lhe a mão e puxou-a a si. As lágrimas da afilhada molharam-lhe a face. Malditos fazem o que querem e ninguém lhes vai ao caminho. Vista toldada, tudo a saque. Afastou-a, afagando-lhe os cabelos. Meteu pelo corredor, espreitando nos quartos. A garota tomou a dianteira e conduziu. Parou defronte do espelho. Envelhecera, cabelos desalinhados, rosto lívido, testa enrugada, 10 anos vividos numa hora. Retomou o passo. Escuridão, só a luz da lamparina, um crucifixo. Quantas vezes dissera que não queria aquilo. Era liberal, não acreditava naquelas coisas. Que diriam os outros se soubessem? As portas não tinham cedido, continuavam a forçá-las. Ganham esperanças. Que é? Voz frouxa. Ainda não arrombaram. Estou a pedir por nós. Deus vai proteger-nos. Ficou sem forças para lhe falar, hesitante nas suas convicções. E se houvesse Deus? Alguma coisa havia a mandar no mundo. Mas quem excitara aquela gente? Deus também? Interrogações sem resposta. A fé, Diogo, é preciso ter fé. Que era fé? Ele tinha, mas no futuro, fé abalada com o aval das portas. O filho veio para junto de si. Que querem eles, paizinho? Gente má. Mas que querem? Fazer mal. Há gente? Sim. E que mal fez o paizinho? Não lhe respondeu. O pai do céu não ralha com eles. E apontou o dedito para o crucifixo mal definido na chama frouxa da lamparina. Na rua, os gritos eram mais estridentes e roucos, confundidos todos num só desejo. De uma das portas caíram um pedaço e uma mulher agitava-o nas mãos descarnadas, a mostrá-lo aos homens como a dar-lhes mais forças. A arfar, ensoados, não paravam, e outros marcavam-lhes o ritmo. Vá, vá! Aquele defendera-se bem, e a cada desalento as mãos pegavam em pedras e atiravam-nas aos vidros que restavam. Vá, vá! Um tiro atroou, depois outro. A multidão volveu os olhos à procura. Aguarda, aguarda! A calma voltara-lhe. A noite descera. Jantaram em silêncio. A mulher, ainda inquieta, afagava-o com o olhar e desvelava-se mais à volta do filho, amimando-o. Puxou do cigarro e pôs-se a ler o jornal.
mas só o lia com os olhos. Tinha ainda presentes os apupos e as iras da multidão. Tudo passara. Podia continuar o seu caminho. A fé, Diogo, Deus olhou por nós. Não a contrariou, sentiu-se alcobrado nos seus ímpetos de liberal, mas pensou que fora a guarda quem prestara o grande serviço. Deus e a guarda, protegendo o seu futuro. E por aqui termino, portanto, a leitura do texto deste grande escritor, que foi Alves Redol, e, portanto, os 2 capítulos que li pertencem à obra Marés. E então, um resto de noite feliz, e espero que tenham gostado do texto e que eles vos inspire e vos traga alguma novidade ou recordação de momentos semelhantes que temos passado em Portugal, na Europa e no mundo, e portanto todos somos iguais, e este sentimento do homem que neste último capítulo foi descrito é comum a muitos mais homens de muitos países que não são o nosso, mas todos temos sentimentos iguais quando estamos em perigo. Boa noite a todos.